Pronto, estou aqui. Um prazer enorme. Fica difícil para mim. Eu sou um antigo admirador de sua trajetória profissional e confesso que me sinto junto aqui aos escolanovistas. Vejo o senhor como o último desse grupo gigantesco de grandes profissionais que marcaram a educação pública e marcam a educação pública ainda nos seus rumos atuais, passados e futuros, né? Gostaria de, antes de mais nada, apresentar o senhor ao nosso projeto e aos colegas que estão aqui participando dessa prosa conosco, tá? Esse projeto chama IFNMG em Prosa, é um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais, junto às comunidades que nós atendemos, com o interesse de refletir sobre a educação que temos e a educação que queremos. O projeto ele se desdobra, então, numa série de conversas abertas com pessoas ligadas ao cenário nacional e ao cenário local educacional, e nesse momento a gente tem a honra de receber o senhor. Já conversamos aqui com a professora Tânia Mares, é uma grande professora da educação pública com foco na educação do campo, e com o professor José Pacheco, que é como o senhor mesmo me disse, um guru educacional, um educador, né? E agora, para apresentar o senhor às nossas comunidades, acho que é difícil apresentar alguém que já é tão conhecido, mas fui atrás de algumas informações. Então, o professor Cristóvão Buarque, nascido em Recife, formou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco e tornou-se doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Sorbonne, em 1973. Funcionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, por 6 anos, serviu no Equador, em Honduras e nos Estados Unidos. Regressou ao Brasil em 79, como professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Economia. No período de 85 a 89, assumiu a reitoria da Universidade de Brasília, no momento histórico em que o Brasil reestruturava a sua democracia. Governador eleito do Distrito Federal, exerceu o cargo de 95 a 99. Aí ele iniciou um projeto belíssimo que marcou a minha vida para pensar a cidade, e acho que de muitos outros, que é a cidade educadora. Foi senador da República pelo Distrito Federal em sucessivos mandatos, de 2003 a 2018, depois de ter sido ministro da Educação no governo Lula. Em 2006, candidatou-se à presidência da República. Como articulista, colabora há décadas com grandes jornais brasileiros. Publicou diversos livros, entre os quais A Cortina de Ouro, 94, O que é Apartação, o Apartheid Social no Brasil, de 2003, Educação é a Solução Possível, de 2012, Os Erros do Sucesso, de 2014, e Mediterrâneos Invisíveis, em 2016. Em 2018, escreveu um livro em primeira pessoa, Por que Falhamos? O Brasil de 1992 a 2018. Algumas de suas obras também estão publicadas no exterior, dada a importância desse educador no cenário mundial. O tema de hoje é Futuros Possíveis, Presentes Necessários para a Educação Pública Brasileira. Professor Cristóvão, é um prazer enorme te ter aqui conosco e começa essa prosa com uma provocação. Em toda a sua trajetória como educacionista, como o senhor se apresentou a mim, como define escola? Dentre suas contribuições públicas, quais considera mais significativa ou as mais significativas para o debate do tema no cenário nacional? Boa tarde a cada uma. É um grande prazer estar com você. Logo que você me chamou para essa prosa, eu aceitei imediatamente. Fico feliz de estar aqui. Quero começar indo mais para a sua primeira provocação, que é sobre o futuro da educação brasileira. Nós temos 3 cenários, 3 possibilidades. Uma é diante da crise que a epidemia provocou. Ela deixou nossas crianças e jovens traumatizados, vamos ter que recuperá-los psicologicamente, deixaram essas crianças com um apagão educacional, por causa dos meses sem aula,
os prédios vão estar provavelmente degradados, muitos professores não voltarão, algumas escolas privadas ficarão fechadas, equipamentos sumiram de algumas escolas, porque sem a presença das pessoas, elas são vandalizadas. Então, o primeiro cenário é se recuperamos ou não tudo isso. Suponhamos, como eu desejo, que nós superemos, com muito atendimento psicológico aos alunos, aos professores, com financiamento, inclusive para o setor privado, recuperar suas escolas, com cuidado muito grande de financiar os municípios que não vão poder bancar a recuperação. Vamos supor que tudo isso seja feito. Aí tem o outro momento. A educação brasileira, antes da epidemia, inclusive do atual governo federal, já estava muito ruim. Ela piorou, mas ela estava muito ruim. Então, o que é que a gente precisa ter uma política para melhorar, como já vinham algumas medidas anteriormente. A primeira delas vai ser renovar o Fundeb. Se o Fundeb acabar no dia 31 de dezembro, vai ser uma catástrofe geral na educação brasileira. Temos que aprovar. Segundo, continuar os programas que já vinham de tentar formar professores. Eu defendo o que eu conversei com o ministro, que é a valorização paga pelo governo federal em troca de avaliação dos professores, a recuperação de edifícios. O equipamento, essa epidemia mostrou que é preciso ter computador nas escolas. A implantação com seriedade do ensino à distância, que não é a mesma coisa que transmitir uma aula presencial, é outra coisa, é outra linguagem que a gente precisa levar. E depois vem o terceiro momento. Nós precisamos de uma estratégia de longo prazo para que o Brasil tenha a educação que precisa, que merece e que tem condições de construir. Eu vou repetir os 3 pontos. Merece, precisa e tem condições. O Brasil é um país rico. Não tem razão para ter a escola tão pobre que tem, entre as piores do mundo. O Brasil precisa, porque o nosso projeto de desenvolvimento tem que ser baseado nas novas indústrias de alta tecnologia. E nós merecemos. Não há razão porque um país com um só idioma, com território unificado, não mereça ter uma educação de qualidade. Então, eu espero que tenhamos, finalmente, dentro de algum momento, não vai ser rápido, a formulação de uma estratégia de longo prazo para que o Brasil consiga 2 coisas, só 2. Ter uma das melhores educações do mundo e o filho dos nossos pobres estudarem nas mesmas escolas que os filhos dos nossos ricos. É uma vergonha que haja escola de qualidade e escola sem qualidade no Brasil. Então, é isso que eu vejo, contestando a sua pergunta, como o cenário, ou as alternativas de cenário. Porque tanto pode acontecer uma coisa como a outra. Nós podemos, em vez do sonho que eu estou colocando, continuar, não nos recuperarmos da epidemia, não melhorarmos do que estávamos e nem termos a estratégia. Qual é a minha contribuição que você disse? Eu acho que, se eu for escolher uma contribuição, é de ter trazido a educação para o debate nacional, como eu trouxe na minha campanha presidencial em 2006. É ter assumido, sem nenhum constrangimento, que eu tenho, sim, como político, mania por educação. Me acusaram de ser maníaco por educação. E eu assumo essa mania. Por quê? Quando o Brasil foi criado, disseram: em se plantando tudo dá. Deviam ter dito: em ensinando tudo dá. Naquela época era perdoável. Vivíamos em uma economia agrícola no mundo inteiro. Era o mercantilismo. Quando fizemos a República, 4 séculos depois, escrevemos ordem e progresso. Já poderíamos ter escrito: educação é progresso. Nos meados do século XX para cá, tivemos governo de direita, governo de esquerda, todos concentrados na ideia do desenvolvimento econômico, sem perceberem que o desenvolvimento, nos seus 2 lados,
de riqueza criada e riqueza distribuída, de progresso econômico e justiça social, esses dois vêm necessariamente do conhecimento, que vêm necessariamente da educação. Não percebemos. Veja que a Coreia do Sul, mais ou menos na mesma época que nós estávamos fazendo Brasília, abrindo estrada, fazendo carros, eles investiram em educação. Naquela época, 40 anos atrás, a Coreia tinha, eu acho que metade da renda per capita brasileira. Hoje tem mais do dobro. A Coreia do Sul era tão pobre que tem um estádio no Rio Grande do Sul que a parte mais ruim, mais distante, mais feia do estádio chama-se a Coreia, porque era visto como uma coisa ruim. Hoje, é bem possível que você ou eu estejamos falando por algum equipamento sul-coreano. Então, eu acho que a minha contribuição maior foi essa, ter trazido a educação para o debate político. Não posso dizer que venci. Não estou dizendo a eleição. Essa não teria chance. Não estou dizendo que venci criando uma mania de educação no Brasil. Mas, mesmo assim, eu acho que foi uma contribuição que eu dei. Tem outras pequenininhas, mas eu acho que a que vale a pena falar é essa. E agradeço muito a sua pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Professor, é uma questão fundamental. Eu sempre olho para o senhor e leio os seus textos, lembrando dos escolanovistas, né? Afinal, é impossível pensar a sua trajetória sem pensar e colocá-lo junto a Darcy Ribeiro, sem colocá-lo aí em diálogo com Anísio Teixeira, com Álvares de Azevedo, e tantos outros que, a par dos seus posicionamentos à direita e à esquerda, sempre pautaram a educação como um dever do Estado, como uma questão fundamental para a nossa sociedade. Na semana passada, pensando nesse cenário, né, foi divulgado o terceiro relatório do monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, que eu nem sei, sinceramente confesso, até que ponto a gente está conseguindo seguir o plano. De modo geral, ele mostra que os indicadores da educação no Brasil estão aquém do esperado, mas chama a atenção o indicador da meta 6, né? Que é a educação em tempo integral, em que houve um declínio das matrículas nessa modalidade. E a gente sabe o quanto a defesa da educação integral, quanto a um projeto de Estado, é pautada desde do Anísio Teixeira, né? Então, só para colocar aqui, então teríamos que dobrar o número de alunos do ensino básico até 2024, mantendo a qualidade do ensino. E a rede federal, né, nesse sentido, tem os melhores índices, seguidos pela municipal e estadual. Nesse cenário, como é que a gente consegue reverter esse declínio e atender a essa meta, pensando aí não a curto prazo, mas esse médio prazo, que seria esse 2024? Aliás, médio não, quase nenhum prazo. E como fazer a federalização de toda a rede pública de ensino? Primeiro, sem a federalização, não será possível fazer isso. Não há como nós atendermos ao PNE sem a federalização. Impossível. É a federalização que vai permitir oferecer os recursos aos diversos municípios e, ao mesmo tempo, permitir que esses municípios tenham as mesmas condições. Como fazer? Eu venho defendendo há muito tempo, é fazer por cidade. O governo federal ir aos poucos assumindo a educação em municípios. Se fizermos 100, 200 municípios por ano, em 20, 25 anos, teremos todos os municípios do Brasil com uma carreira única, federal de professor, com padrões únicos de construção de equipamentos, e todos em horário integral. Eu não vejo outra maneira de fazer a não ser isso. Deixar nas mãos dos municípios, primeiro, não vamos conseguir em muitos deles, que os prefeitos, cada um vai querer ter a sua prioridade. E segundo, a desigualdade vai continuar, porque nós temos municípios muito desiguais na receita, não só na vontade. Então, se os municípios são desiguais na receita, os salários dos professores serão desiguais. Logo, a qualificação dos professores será desigual também. Então, eu não vejo outro caminho a não ser uma política de longo prazo para substituir o frágil
o frágil sistema municipal de ensino do Brasil em um robusto sistema federal. Fora isso, é esperar 200, 300 anos para que os municípios sejam todos igualmente ricos. E sem educação igual, não vamos conseguir isso. Por isso, o primeiro passo é a educação. E a educação do Brasil inteiro. É injusto que uma criança, quando nasce, ela é municipal e não nacional. Ela não tem culpa do lugar que o pai escolheu para ela nascer. Então, a criança, ao nascer, devia ser federal, desde quando nasce. Eu ouvi uma vez da ex-senadora Heloísa Helena uma frase que eu gosto muito de citar. Ela disse: se o Brasil adotasse uma geração de crianças, essa geração depois adotaria o Brasil. E se é o Brasil para adotar, tem que ser o governo federal. E retomar aí a Heloísa Helena, me lembra toda a trajetória da sua na educação, e em especial no processo democrático e governos mais ao centro e à esquerda dos últimos anos, né? Tem um trecho no seu livro, Onde Erramos, um livro maravilhoso que eu recomendo que todo mundo leia, está disponível, é gratuito na internet, depois eu vou disponibilizar o link aqui para todos e todas, que o senhor cita uma questão ligada ao governo Lula e ao projeto do governo Lula em relação à educação. Aí, na página 16, tem um trecho que me chamou muito a atenção, e aí dele eu emendo uma pergunta. O senhor comentando sobre o retorno, né, sobre a questão das escolas em 2005. Alô? O senhor está me ouvindo? Voltou agora. Eu fiquei um pouco fora, mas não estou Tá. ouvindo. Perfeito. É porque, não às estou vezes... ouvindo. E agora, está ouvindo? Muito baixinho, não sei por quê. Pode ser uma questão de microfone aqui? Agora, tá bom. Ótimo. Então, eu estava comentando aqui, professor, que tem o seu livro, Onde Erramos, um livro escrito em primeira pessoa, que eu acho que é de uma coragem extrema fazer esse tipo de relato. O senhor escreveu em 2018, gostaria até de pensar aqui em uma reedição atualizada dele em 2020, valeria muito a pena, gostaria de deixar essa sugestão, se o senhor me permite. Qual a sugestão? A sugestão de atualizar o livro, porque quando ele foi publicado em 2018, tem ali uma reflexão até 2018, gostaria muito de, depois que o senhor publicasse, reeditando 2020. Eu acho que tem muita coisa aí para discutir dentro do cenário. Vou levar adiante isso. Opa, agradeço e vou ficar aqui como um espectador atento. Tem um trecho do seu livro que me chamou muita atenção e que doeu ao ler. O senhor comentando sobre o retorno e analisando uma escola que o senhor havia visto 10 anos antes. E aí o senhor comenta o seguinte na página 16. Ao chegar à escola, a imagem era a mesma de 2005. Mesmo prédio, embora com ala de construção recente, mesma paisagem física, ainda sobre terra batida, poeira, paredes mal cuidadas, sem climatização no calor do agreste, carteiras novas, mas igualmente desconfortáveis. Encontrei também o mesmo sistema pedagógico baseado no velho quadro negro. Não vi computadores, vídeos, lousas inteligentes. Os professores tinham uma formação ligeiramente melhor. Mas, apesar da lei do piso salarial sancionada em 2008 pelo presidente Lula, seus salários não eram muito diferentes daqueles de antes. Ao olhar ao redor, foi como se o tempo não tivesse transcorrido, salvo nos rostos das novas crianças. E aí eu pensei no rosto dessas novas crianças que hoje já se passaram 4, 5 anos desde que o senhor fez essa visita. E dói ao pensar isso. E eu fico, sinceramente, assim, como, então, pensar que escolas são pessoas, sendo que a gente ainda continua olhando para a escola e deixando que as pessoas utilizem esses espaços tão mal cuidados? Será que não está no nosso horizonte que inovar seria pensar em pessoas? E aí eu lhe pergunto,
retomando aqui a conversa com o velho professor Pacheco. Onde os governos progressistas erraram? Onde devemos consertar? Boa pergunta. Primeiro, deixa eu explicar essa história que você falou aí. Um dia, acho que logo no começo de 2005, eu vi uma foto do presidente Lula com um grupo de crianças bem pobres. Ele agachado, conversando com elas, passando uma cara muito de tristeza, a gente via nele. Eu olhei a foto e decidi visitar. Era em perto de Caruaru, uma cidadezinha chamada Toritama. Aí fui e visitei aquelas crianças e escrevi uma carta ao presidente Lula. Eu era senador, dizendo: presidente, essas crianças elas têm nomes. E dizia o nome de cada uma das crianças, a idade. E aí eu descrevia onde ela estudou, onde ela estudava, quem eram os pais, botei foto das casas dos pais onde eu estive, e disse: presidente, o senhor não é culpado disso, o senhor está no governo há 2 anos. Nós já somos os democratas progressistas, porque Fernando Henrique já tinha ficado 8, Lula 2. Então, nós já tínhamos 10 anos. Mas o senhor, pessoalmente, não é culpado. Mas vai ser daqui a 10 anos, se isso não tiver mudado. Eu deixei passar 10 anos e voltei lá. Tem uma menina de 6 anos que aparece na foto, que eu voltei lá, estava com 16 e com um filho de 1 ano. Um outro rapaz que estava lá, na época devia ter 8 anos, já tinha um filho. Um outro, que não aparece porque está por trás, me disseram, foi assassinado. Um outro está preso. Nenhum terminou a 5ª série. Nenhum sabe ler, portanto. Sabe que CASA é casa, mas não sabe que a casa do senhor prefeito é maior do que a casa do camponês. Não consegue captar uma frase dessa. E eu vi, então, me perguntei onde foi que nós erramos, e que é a sua pergunta. Eu creio que nós erramos, em primeiro lugar, e não temos percebido a importância da educação de base. O governo Lula foi um governo que se dedicou a aumentar o número de vagas nas universidades, que é bom, isso não é uma coisa ruim, mas não adiantou muito para o Brasil, porque nós aumentamos o número de alunos na universidade sem aumentar o número dos que terminam o ensino médio. E nem melhoramos a qualidade do ensino médio. Então, a universidade inchou, em vez de crescer. Esse foi um grande erro. Dava, em 10 anos, e se colocarmos, porque o meu livro não é só o governo Lula, o meu livro é o período democrata progressista, que vem de Itamar a Temer, os que lutaram contra o regime militar, e que têm posições progressistas. São diferentes entre eles, mas são progressistas. 26 anos, gente. É 1/4 de século. É 1/4 de toda a história republicana brasileira. Pois bem, nós não demos prioridade à educação de base. Se tivéssemos adotado o que eu comecei como ministro, e que parou no ano seguinte que eu saí, só fiquei 12 meses, é verdade. E para começar uma coisa dessa leva meses para conseguir mudar recursos do orçamento, para atrair os prefeitos. Se tivesse continuado a federalização, nós teríamos hoje pelo menos 1.200 municípios federalizados. Era outra realidade. Na universidade, um erro foi aumentar o número sem insistir na melhoria da qualidade e, sobretudo, calando a universidade, porque a universidade ficou esses anos todos calada, sem fazer crítica. Você vê, nós cometemos o erro da corrupção. Eu mesmo não, nem vou acusar nenhum individualmente. Isso é coisa de juiz, de polícia. Mas nós, no bloco, ficamos com um carimbo de corrupção. E a universidade não nos criticou. Nós, fizemos uma Copa e uma Olimpíada, em vez de fazer escola. E a universidade não criticou. A UNB, aqui a minha universidade, fica a 15 quilômetros do estádio mais caro que o Brasil fez, talvez no mundo inteiro. E aqui não tem futebol. Não sei se sabiam disso. Nossos times aqui são muito recentes.
Aqui, esse estádio só serviu para um jogo da Copa e, de vez em quando, um Flamengo e um Botafogo que vem aqui. E a universidade não criticou. Então, eu creio que esses foram os erros fundamentais, mas eu coloco no livro 24 erros. Se você quiser aprofundar, tudo bem. Bom, eu vou deixar o aprofundamento do livro no contexto que a gente consiga ampliar, e acho que vale uma prosa só para o livro, em função das questões ali que apontam, né, e que é interessante a sua narrativa, e quando o tempo inteiro retoma ao tema da educação como um grande projeto não concretizado no Brasil, né? Mas a gente tem aqui algumas questões, e eu queria também trazer o senhor aqui para a região dos vales, dos nortes de Minas, que eu acho que o senhor conhece bem também, até muito melhor, e a implantação da rede federal de ensino, aqui, os institutos federais, na qual o senhor, como senador, acompanhou bem de perto. E aí eu pergunto também para o senhor, se falhamos como estrutura governamental, onde as universidades e os institutos federais estão falhando hoje? Como a gente poderia, dentro de uma lógica de projeto de Estado e não de governo, atuar nesse cenário tão delicado em que a gente está vivendo hoje? Voltando à lei de criação dos institutos federais, como os institutos federais, que seriam e teriam esse papel de complementariedade da educação básica, de formação voltada à licenciatura e de desenvolvimento tecnológico, deveria estar agindo nesse cenário? O que o senhor teria a falar sobre isso? Veja bem, em primeiro lugar, as universidades e os institutos, eles são vítimas da má educação de base. Os alunos entram nas universidades hoje brasileiras sem a formação necessária para fazer um curso. Não sei se você sabe, mas quase metade dos alunos que entram para estudar engenharia abandonam antes da formatura. E é porque não sabe matemática, não sabe física. E olhe que as universidades hoje estão gastando um tempo imenso para tentar recuperar o que os alunos não aprenderam na educação, no ensino médio. O que não é o papel da universidade. É um tempo tomado de outras atividades. Mas a universidade tem uma responsabilidade também. A universidade considera que o ensino começa dentro da universidade. Não. Um desses dias eu tive um debate em que alguém disse que o primeiro passo da universidade é passar no vestibular. Não. O primeiro passo é aprender a ler. É aprender as 4 operações. Até chegar ao vestibular, já foram muitos anos de estudo. Mas a gente considera, a gente que eu digo, os universitários, que tudo começa no vestibular e no primeiro dia de aula na universidade. Isso é um erro. Foi um erro a universidade não se mobilizar pela educação de base. Você já reparou que se mobiliza? Mobiliza por cotas para entrar na universidade, que eu defendo até, mas não se mobiliza para erradicar o analfabetismo. Não tem uma mobilização na universidade pela erradicação do analfabetismo. E o ensino dos institutos também. Eles entram alunos no ensino médio sem saber regra de 3. Como é que vai ser um técnico? Um dia desse eu vi uma pesquisa que não sabiam o que é um ângulo reto. Como é que você pode ser um pedreiro de qualidade sem saber o que é ângulo reto? Falando pedreiro porque é uma das profissões que precisa de menos sofisticação técnica. Como é que vai ser um mecânico? Como é que você vai trabalhar com as máquinas inteligentes de hoje, com o computador, sem saber um pouco de, inclusive, inglês? Então, mas também institutos estão falhando. Eu defendo, sei que tem gente que não está de acordo, eu defendo que a gente volte a adotar o sistema de escola normal. Eu creio que as escolas normais preenchem um papel na formação dos professores e professoras das primeiras séries do ensino fundamental. Os institutos de aplicação, os institutos técnicos podiam estar formando professores, como as escolas
normais formavam, por que não? Pedagogia também é uma ciência, também é uma área que tem muito de técnica também. Eu acho que eles poderiam fazer isso. Além disso, eu acho que cometemos, mais uma vez eu falo na primeira pessoa do plural, cometemos um erro de querer transformar as escolas técnicas em institutos de nível superior e concorrer com as escolas de engenharia das universidades. Hoje nós temos uma brecha grande, que é a falta de mão de obra de nível técnico médio, porque nós achamos que o fundamental é universidade. Então, vamos transformar a universidade. Foi mais para o ego dos professores, que não queriam ser professores do ensino médio, queriam ser professores universitários, mas sacrificamos o país. Hoje falta mais técnico de nível médio que engenheiro no Brasil. Então, nós somos vítimas, as universidades e os institutos técnicos, mas somos também responsáveis pela má situação da educação de base. Professor, o senhor tá pegando aí um aspecto que me muito é caro, quanto à ideia de inovação da educação, olhando para a educação, né? E eu venho sempre pensando sobre o papel da educação e da pedagogia como ciência. Hoje, mais cedo, estava conversando com o Daniel Cara, num seminário, numa prosa sobre os rumos da educação no cenário, e ele destacou o seguinte: olha, a educação ela é tão pouco levada a sério no Brasil que a gente nunca teve um ministro da educação que fosse cientista em pedagogia. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Nós realmente tivemos excelentes ministros. O senhor, inclusive, está na minha lista lá em cima, no topo, mas nenhum deles. Não tem aquela mesma discussão que a gente tem no Ministério da Saúde, que, olha, é um médico, olha, essa pessoa tem uma trajetória na medicina, por isso ela merece o Ministério da Saúde. Na educação a gente não tem isso. A pedagogia como área da ciência é pouco ou nada valorizada. O professor Zé Pacheco comenta com um certo ar de raiva de que todo mundo dá pitaco na escola, né? Eu nunca vi ninguém chegar no médico e falar assim: olha, da minha experiência das últimas consultas, eu acho que eu tenho isso. Mas como educador, como gestor que já estive na instituição, todo dia chega alguém falando: olha, na minha experiência na educação, eu acho que a gente deveria seguir esse caminho. Não que as pessoas não devam falar, mas a pedagogia como ciência não é valorizada. E aí, eu gostaria de escutar o senhor. Falta profissionalismo no Ministério da Educação? Né? Faltou? Falta, eu sei que falta hoje, mas faltou? Falta, mas eu acho que o problema não é o Ministério, o problema é o presidente. Qualquer ministro é bom se o presidente quiser fazer as coisas certas. Alguém me disse como é que deve o problema desse governo atual escolher um novo ministro. Qualquer um que ele escolher vai ser ruim, porque o presidente é ruim, porque o presidente não tem compromisso com a educação. O problema brasileiro é que o povo, nós, os eleitores, não estamos escolhendo presidente comprometido com a educação. Na hora que tiver isso, o ministro vai ser bom. E aí é provável que ele traga alguém da área de pedagogia. É possível. Mas tem que ser alguém que venha da área de pedagogia com uma formação boa, com compromissos, mas também com conteúdo técnico, porque você trouxe bem a ideia da técnica. A maior parte, ou uma boa parte, dos alunos que entram na pedagogia, eles querem ser um Paulo Freire. Eles não querem ser um professor. O Paulo Freire é o guru da gente. Só vai ter um. A gente precisa pegar o que o guru formula e ter gente que construa na base. Nossos cursos de pedagogia devia formar quem vai para a base construir. E a maior parte dos nossos alunos não está querendo ir para as bases construir. Está querendo fazer um concurso universitário e ser um filósofo da educação, que é uma coisa muito importante. Mas a gente precisa de poucos filósofos e precisa de 2 milhões de professores. 2 milhões de professores. Que precisa muito também, mas de alguns, não de um número grande, de filósofos.
Mas eu acho que o grande problema do Brasil foi não ter tido um governo ainda que quisesse fazer com a educação o que Juscelino fez com a indústria. O que o Sarney e quem estava ao redor fez com a democracia. Não temos... O que Fernando Henrique e Lula fizeram com a estabilidade monetária e com a distribuição de recursos do Bolsa Família, nós não temos um que diga: eu vou formular uma estratégia, vou atrair apoio de todos os líderes do Brasil. Eu não quero que seja o presidente pensando, eu não quero que seja uma coisa minha, mas de todos, e quero que dure 20, 30 anos a estratégia para que o Brasil seja campeão de educação e a educação do pobre seja tão boa quanto a do rico. Falta um presidente, não falta ministro. Pois é, professor. O senhor coloca aí uma questão que me lembrou a posse do segundo mandato da presidenta Dilma, em que o lema do governo dela, ela lançou ali o lema Pacto Educador. Foi. No contexto da proposta do Pacto Educador, a grande coisa que me chamou a atenção foi a dança das cadeiras de ministro da Educação. Foram 3 em um ano. O que mostrava que, ao mesmo tempo que eu intuitivamente pensava muito no pré-sal e no seu uso no processo de federalização da educação. Confesso que não tenho conhecimento técnico a ponto de garantir que isso seria a grande saída, mas passei e acreditava que aquilo era a grande saída. Mas, à medida em que nós tivemos a entrada e a saída de ministros, e confesso, como mercadante, guardando qualquer discussão política em relação ao companheiro mercadante, não vi ali nenhum projeto claro de educação, fui me desanimando. E nesse cenário, vi a construção de uma base nacional curricular comum. Como educador, me desanimei mais ainda. Como um educador desanimado frente à política pública, o que o senhor, como um educacionista, falaria para mim? Sobre o quê? O desânimo? Sobre o desânimo frente a uma base nacional curricular comum, que, enfim, a gente sabe que não representa nada do que é necessário para a educação, ao menos quando eu falo a gente, é o que eu entendo por educação e toda a minha trajetória de formação acadêmica. Quanto a gente olha para um cenário em que a dança de cadeiras no Ministério é tão intensa e que há tanto desrespeito à proposta, né, de uma coerência, de um projeto a longo prazo para a educação. O senhor consegue me dar algum ânimo? Dou ânimo, sim, desde que você tenha paciência. Agora, se for ânimo para curto prazo, não darei, porque aí seria populismo, seria demagogia minha. Eu dou ânimo no longo prazo, não tenha dúvida. Eu sou um otimista, mas não marco prazo. Agora, voltando para o que você colocou. Veja bem, nós temos jogado muito para o marketing. Outra vez eu uso nós. Eu não gosto de dizer eles. Nós. Nós criamos o PNE, Fernando Henrique. Tivemos o PNE 1, 10 anos. Fizemos o PNE 2. Fizemos o Fundef, Fernando Henrique. O Lula levou para o Fundeb. Nós criamos lá, desde os militares, a merenda escolar, livro didático, o currículo único, a base nacional curricular. A ideia no PNE é de que 12% do recurso iriam para a educação. O recurso do pré-sal iria para... A gente vai criando essas coisinhas e nos enganando com isso. Nós não dizemos o que fazer com isso. E eu posso estar errado, mas a minha linha seria a ideia da federalização. Eu não me envolvi no PNE, porque eu disse, não vai servir de muito se não houver o lugar onde isso vai ser executado, que é a federalização. Eu não me envolvi nos 12% de recursos para a educação, até porque não precisa de 12%. Dá para fazer com menos de 12%. E se precisar de 13, 14, 15,
eu vou brigar por 13, 14, 15, e não por 12. Criaram uma mística em torno daquele número e vamos lutar por isso, e disseram, ganhamos. E aí, que deu? Falta querer, de fato, fazer. Nós temos jogado muito para o marketing. Como foi aquele plano para o marketing para satisfazer os eleitores hoje, e não o povo no futuro? Porque o povo não é o mesmo que eleitores. Eleitores são as pessoas do povo que votam hoje. Os filhos pequenos, meus netos, não entram no chamado povo, aliás, no eleitor, mas são povo. Aliás, os filhos dos meus netos já são, não nasceram o povo. Mas eleitor é só quem tem mais de 16. Nós jogamos para os eleitores. Aquele programa do mandar jovens para fora, que é 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo não trouxe resultado para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, embora melhorou a cabeça de quem foi. Quem foi? Você vai no exterior, vai no museu, você vê que o metrô funciona, você volta com a cabeça melhor. Mas não volta um engenheiro melhor, não volta um biólogo melhor. Para isso, precisa ficar mais tempo, precisa falar o idioma. Mas aquele Ciências Sem Fronteiras foi uma jogada de marketing. Eu prefiro uma jogada de marketing dessa do que jogada de marketing de automóvel. Mas, de qualquer maneira, não tem o retorno, o resultado. A gente não deixa uma marca para o futuro. O que ficou? O que ficou realmente para o Brasil disso? Não ficou. E, aliás, para falar de coisas positivas, aí não na educação, eu acho que a Dilma fez um programa que realmente dava resultado, que era o Mais Médicos, e que a universidade não apoiou muito, porque os médicos brasileiros não apoiaram virem cubanos para lugares que eles, os brasileiros, não queriam ir. Aí dizia, porque não tem as condições. Mas os cubanos foram. Mas o salário é baixo, mas os cubanos foram. Eu creio que esse foi um bom programa. Como Minha Casa Minha Vida foi um bom programa. Mas na educação, nós jogamos para o marketing. Nós não fizemos nada consequente. Sabe por quê? Porque exige tempo. Aí eu vou voltar para a sua colocação do desânimo. Exige tempo. Quando você faz o Mais Médico, o médico chega na semana seguinte. Pronto. Quando você faz o Minha Casa Minha Vida, a casa chega alguns meses depois. Quando você faz o Ciências Sem Fronteiras, a viagem do jovem é naquela hora. Mas quando você vai fazer uma coisa para a educação, o resultado vem daí a 10 anos. E nós não quisemos correr o risco de pensar ao longo prazo e ficar sem voto no presente. Foi um erro. É um dos erros que eu considero que nós cometemos. Quanto ao seu desânimo, veja bem, existe tempo de fazer, existe tempo de pensar. Existe tempo de esperança, existe tempo de desânimo. Esse é um tempo de desânimo. Não é só no Brasil. Porque nós estamos numa mutação tão rápida da realidade que a gente não consegue captar direito o que fazer. Então, é natural esse desânimo, sobretudo depois de que os nossos erros levaram à eleição de um governo que é um desastre completo para o país. Um governo que está perdido e que, se achar, é capaz de ser pior ainda, porque vai se achar para coisas negativas, fruto dos nossos erros. Pois bem, nesse governo, com mais razão, estávamos desanimados. Mas o Brasil é maior que tudo isso. Então, qual é a minha maneira de fazer você ficar animado? Ele dizer que daqui a 100 anos o Brasil ainda está aí. 50 anos o Brasil está aí. 20 anos o Brasil está aí. Então, não pense no curto prazo, senão você continua desanimado. Pense no médio e longo prazo do Brasil. Eu sempre penso nesse médio e longo prazo do Brasil. Aliás, é interessante, eu falo que eu tenho desânimo, mas o desânimo é do momento. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê ao contrário, né? Eu gosto muito de uma frase de um historiador, saudoso, historiador Eric Hobsbawm, que perguntaram para ele uma vez como ele se definia, um comunista de carreira, um marxista, um marxiano na escrita, um definidor de temas da história.
E ele virou e falou, não, eu me defino como um conservador otimista, porque as instituições conservam. O Estado, esse Estado moderno em que a gente se encontra hoje, ele é fruto de muitos debates, é fruto de uma grande conquista. Há pouco tempo atrás, sequer falava em participação das mulheres na política. Há pouco tempo mesmo, 70 anos. Há pouco tempo atrás, a gente não falava em universalização da educação básica. Há pouco tempo atrás, a gente teve um presidente dos Estados Unidos falando que não teria alternativa para o mundo. E, ao contrário, muitas alternativas foram construídas. E há pouco tempo atrás, a gente pensava que não seria possível uma integração tão grande no mundo como a gente vê nesse momento. Eu vejo a pandemia num paradoxo. Ao mesmo tempo em que nos deparamos com a fragilidade humana, nos encontramos como humanos. E aí, aproveitando, nesse encontrar como humanos, nos vimos como norte-americano, como um europeu, como um dos povos africanos, como um dos povos asiáticos, como tantos povos no mundo, frágeis. E, portanto, nos encontramos em protocolos internacionais. Existem os negacionistas, existem aqueles que acham ainda que a Terra é plana. Mas, enfim, tirando esse povinho, ali eu vejo uma esperança na humanidade. E, paradoxalmente, essa esperança na humanidade, ela tem uma barreira, porque ao mesmo tempo que a gente tem que fortalecer o Estado, a gente tem que repensar o lugar desse Estado numa perspectiva em que se fala muito da internacionalização da economia, mas ninguém fala da internacionalização do conceito de cidadania. E eu acho que a gente está vivendo momentos propensos à reflexão sobre isso e à construção disso, no qual a educação tem um papel fundamental. Não é uma pergunta, é mais um comentário, e eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse comentário. O senhor concorda com isso? É possível pensar um Estado configurado num contexto internacional? É possível a gente buscar aquele cenário de humanidade descrito, por exemplo, por Isaac Asimov, no Homem Bicentenário, em que se discute o conceito de humanidade para dar à máquina ou não o conceito de humanidade? Então, portanto, não estou pensando na máquina, mas eu estou pensando em pessoas. É possível dar o conceito de humanidade para as pessoas fora desse cenário, pensando aí as relações internacionais? Será que a gente está caminhando para isso? Olha, você trouxe o nome de um dos maiores gênios do século XX, que foi o Asimov. E esse livrinho do Asimov, que na verdade foi um conto, que outra vez caiu aqui. Alô? Oi, nós estamos Tá te ouvindo. ouvindo? Realmente deu uma pequena queda. É que eu estou falando pelo telefone, quando chamam, cai. Tá ouvindo agora? Estamos te ouvindo, professor. Tá vendo. Pronto. Então, o Asimov criou uma coisa fantástica. Um robô teve mais sentimento de humanidade do que os seres humanos. Porque quando ele completa 200 anos, o conto foi escrito para comemorar os 200 anos da independência americana. Aí ele contou a história de um robô que viveu 200 anos e que virou um grande cientista, porque vivia muito. Se ele vivia muito, ele terminava sabendo muito. E aí querem dar um prêmio para ele. Ele pede ser declarado ser humano. E alguém diz, no debate na Câmara, que não podiam dar um título de ser humano porque ele não morria. Ele aí muda a máquina dele, que ele era um especialista em robótica e em órgãos artificiais para os seres humanos, ele muda para envelhecer e morrer. E pergunta por que ele fez isso. Ele disse que o que eu queria mesmo era ser um ser humano. E se para ser um ser humano tem que morrer, eu morro feliz de, com isso, me transformar num ser humano. Essa é uma dimensão máxima de sentimento humano que nós, humanos, não temos tanto, porque temos um individualismo muito grande. E aí que sua pergunta eu vou responder.
Para mim, o grande desafio dos próximos anos é como fazer uma democracia que sirva à humanidade. A democracia, ela é prisioneira do país. O eleitor, quando ele vota, ele não pensa no mundo e nem pensa no próximo século. Ele pensa no país dele nos próximos 4, 5, 10 anos no máximo. Só que os problemas ficaram planetários. O meio ambiente é um exemplo. Quanta gente aqui no Brasil não diz por que é que eu não vou queimar a floresta amazônica se os europeus já queimaram as deles? Falta o sentimento de humanidade. Nós ainda achamos que somos os donos sem responsabilidade. Você vê, ninguém pensa em tocar fogo nos móveis do seu apartamento. É seu. Os móveis do seu apartamento são seus. Mas ninguém pensa em tocar fogo, porque vai passar para o vizinho. E por que quem toca fogo na Amazônia se vai arrebentar no planeta inteiro as consequências? Eu digo nós, mas o Congo também, mas a Rússia também, na Sibéria, suas florestas. Pois bem, eu temo que não tenhamos tempo de fazer o eleitor nacional avançar tão rapidamente que sirva ao planeta. E aí a democracia termina se esgotando. Tem muita gente dizendo que a democracia está se enfraquecendo. É pior, ela está se esgotando, porque o mundo ficou um planeta. Os seres humanos ficaram humanidade. Esses eram dois conceitos que não existiam há alguns anos atrás, a não ser na cabeça de filósofos e geógrafos. Hoje está na cabeça de todo mundo, mas não na hora do voto. Na hora do voto, você pergunta o que é que vai ter de benefício para você, sua família, sua cidade. Ninguém pergunta o que é que vai ter de benefício para o mundo. A democracia ficou atrasada. Eu até tenho trabalhado muito isso, chamando de a gente precisa de uma humanocracia. Ancracia, governo dos humanos. Democracia, gracia, governo do povo, demo. Em vez de demo, humano. Humanocracia. E como eu sei que vai ser impossível o voto pensando no planeta, o que eu sugiro sempre é de que a democracia continue nacional, mas acima das decisões políticas de cada país existiriam valores universais, como, por exemplo, a proteção dos patrimônios históricos da humanidade. Por que um país tem direito de derrubar um monumento de 1000 anos atrás para fazer uma estrada? Por quê? Da cabeça deles, dos seus eleitores. Esse monumento já é um patrimônio mundial. O mesmo vale para a Amazônia, vale para os rios, vale para a energia nuclear, porque se der um problema na usina, vai afetar os países vizinhos. Então, nós estamos num tempo de... A técnica avançou ao ponto de ter um poder mundial, mas a política continua prisioneira da nação, do país. Essa é a grande contradição dos próximos anos e décadas, talvez. Professor, a gente chegou num ponto aqui de reflexão que os paradoxos da sociedade, do Estado, e a relação entre as necessidades humanas, que vão muito além de um presentismo contínuo. Aliás, ao contrário, né, como historiador, eu lamento muito de a gente viver tanto o futuro sem perceber que ele é o nosso presente. Penso muito nos povos indígenas, nos povos quilombolas, nos povos ribeirinhos. Lidar com a educação na sua diversidade sempre me anima. E acho que anima qualquer ser humano que esteja disposto a olhar para ela. Ainda mais no cenário de um território tão vasto quanto o território brasileiro. Ter algumas propostas que olham para esse território e falam, olha, não esqueça o todo, mas volte ao local. E quando a gente olha para esse local, a gente vê que nesse local a gente tem o todo. Nesse cenário da pandemia, acho que fomos forçados a voltar a um local extremamente micro. As relações estão extremamente comunitárias. Ontem, escutando uma entrevista na CNN de um
uma personalidade aí, ela comentou que hoje quem quer se reinventar tem que mostrar que é humano. E tem que mostrar que pode fazer parte de todas as comunidades. Então, isso reafirma essa sua reflexão e a necessidade de a gente pensar uma nova política. Dentro dessa nova política, o que o senhor almeja para essa juventude, que hoje chega nesse cenário, a gente está aí no ano de eleição municipal? O que o senhor espera que seja pautado na nova política, já que a gente vive hoje com fantasmas tão antigos de uma velha política que, inclusive, fala que o nosso maior inimigo são os comunistas? O que mostra como estamos atrasados, né? Porque o comunismo como tal foi concebido num certo momento que tinha muita lógica e muito humanismo por trás, mas as curvas da história aposentaram. Mas aqui querem ressuscitar como uma fake news para enganar pelo lado negativo, criando um monstro que não existe mais e que as pessoas nem sabem o que é, mas se assustam. É isso, o comunismo na boca dos bolsonaristas é um monstro que não existe, mas que assusta. Podia ser qualquer outro nome em vez de comunismo. Se fosse falado como eles falam, assustava do mesmo jeito. Não precisava ser comunismo. Pois bem, o que é que eu imagino? Esse livrinho que você falou, Por que Falhamos, eu dedico aos jovens políticos que tenham 3 qualidades que eu falo, que é democratas, progressistas e responsáveis, que não sejam demagogos, que não proponham o que é impossível. Você falou aí nos terraplanistas, esse pessoal que nega a ciência. Na esquerda, nós temos uns que negam a aritmética, que acham que dá para propor, prometer, tudo é possível, sem ver que tem limites. A natureza impõe um limite. O cofre do governo impõe um limite, porque ele só aumenta dinheiro se aumentar impostos ou se o crescimento volta. Então, nós precisamos ter políticos que sejam democratas, fundamental, que sejam progressistas, porque você pode ser democrata com ideias retrógradas. Pode ser até democrata, mas conservador. Aí eu acho que não serve para o futuro. Tem que ser um democrata que acredite nas mudanças nos costumes, no respeito aos direitos individuais e humanos, no respeito à natureza, ao meio ambiente, que busque um desenvolvimento sustentável, porque seria também responsável. A minha proposta é essa. Agora, onde agir? Muitas coisas. Não se pode esquecer, o meu programa de governo, quando fui candidato a presidente, tinha 46 capítulos, 46 propostas de temas, mas o eixo era a educação. A transformação é a educação. Então, eu gostaria de ver esses jovens democratas, progressistas, responsáveis, mas comprometidos com o Brasil ser campeão mundial de educação e o filho do pobre estudar numa escola igual ao filho do rico. Para mim, isso é ser progressista. Para mim, isso é ser socialista, se quiser chamar assim. Para mim, isso é ser humano. Para mim, isso é ser cristão também. Para mim, isso é ser o futuro. Eu gostaria de ver os políticos pensando assim. E acredito, sim, aí você é otimista como você. Acredito que está surgindo uma geração nova de políticos com essas 3 características: democratas, progressistas e responsáveis, e que são capazes de ver que o progresso vem da educação. Só um detalhe aí, para você ver. Eu fiquei 16 anos no Senado e não pensei depois que saí, uma falha que tem na nossa Constituição. A Constituição brasileira diz, num certo artigo, que educação é um direito de todos. Não diz que a educação é o vetor do progresso de todos. Isso muda a cabeça. Se a educação é um direito, quando uma criança abandona, ela está deixando de usufruir de um direito dela, de sua família. Então, deixa. Não. Quando ela sai da escola, ela está ameaçando o futuro do país.
Faria toda a diferença se tivéssemos feito essa reforma. Eu não propus isso. Propus tanta coisa, não sei se você sabe, mas eu continuo sendo o campeão de senadores de 1988 para cá em leis sancionadas de minha autoria. Nenhum outro está nem perto disso. Se você vê de 46 a outra coisa para cá, eu sou o segundo. Tem um que teve mais do que eu. E não pensei nessa. Estou sugerindo que esses meus jovens democratas progressistas façam isso. Bom, Agora, só um detalhe. Estão entrando aqui já por causa de outra live que eu vou fazer com Pernambuco. Como é que eu faço? Você marcou já para terminar? A outra é às não, 18 horas. perfeito. Eu sei. Nós estamos terminando aqui mesmo. A ideia era a gente ter 1 hora de prosa. Te agradeço demais, professor. Tem uma pergunta que é muito pessoal, mas o senhor já me deu a resposta para ela e só gostaria de fazer, porque muita gente fez essa pergunta. Uma última pergunta e a gente termina aqui. Muitos colegas de vários setores perguntaram, né? Assim, tem aquela questão do acerto nosso sempre com o passado. O senhor votaria hoje novamente pelo impeachment da Dilma? Eu seria outra vez obrigado moralmente a votar. Porque eu passei anos dizendo que o governo Dilma estava desrespeitando a responsabilidade fiscal. Eu fiz uma auditoria sobre isso, eu fiz uma audiência pública sobre isso. Lembre que eu coloquei 3 qualidades no político: progressista, democrata e responsável. A irresponsabilidade mata todo projeto a longo prazo. Eu acho que foi um erro político, mas um erro político obrigado pelo meu caráter de não querer ser incoerente. Ainda hoje eu estava vendo o relatório dessa minha auditoria. Era impossível eu ter votado contra o impeachment e poder dizer que fui coerente na minha vida pública. Eu teria cometido uma incoerência. Podia até ser correto politicamente, mas coerência é para ser cumprida. E você tem que pagar um preço alto. Pago até hoje um preço muito alto. Basta ter a pergunta, já é um preço, né? Essa é uma pergunta que foi bom você fazer, mas era melhor que ela não existisse. Mas eu ia ser incoerente. E eu, na hora H, eu disse, eu ponho a minha coerência na frente. Aliás, eu sempre digo que na política você tem que pôr os seus valores morais e coerência, depois o seu currículo e, por último, seu salário, sua conta bancária, quanto você ganha. E eu, até o fim, mantive a minha coerência. Então, eu seria obrigado, pela minha consciência, a votar ainda pelo impeachment. Felizmente, eu fui apenas um dos 60. Ela ficou com 20. Eu tenho dúvidas se eu manteria a coerência se tivesse empatado, se tivesse apertado ali. Era capaz de eu não ser coerente. Mas se eu não fosse coerente, sabe o que eu fazia? E eu cheguei a pensar, eu teria renunciado. Eu renunciava e o meu suplente era do PT. E ele votaria contra o impeachment. Mas se não estava empatado, seria uma covardia fazer isso. Eu agradeço a sua pergunta, mas eu preferia que ela não tivesse sido necessária se o impeachment não tivesse acontecido. Professor, essa Agora, pergunta... quer que eu diga uma coisa que eu me arrependo? É de não ter me manifestado explicitamente nesse período todo de que eu não sou convencido das provas que a justiça mostrou contra o presidente Lula. Eu tenho que respeitar a justiça, senão eu não respeito a democracia. E a justiça foi uma instância, 2 instâncias, 3 instâncias. Mas até hoje eu não vejo, não me convencem aquelas provas que colocaram do sítio de Atibaia e do duplex, não sei em que praia. Eu devia ter me manifestado mais sobre isso. Não estou convencido daquelas provas, mas estou convencido de que as pedaladas foram um crime de responsabilidade. Muita gente não vê assim. Muita gente acha que foi uma coisinha pequena. Não. Eu acho que, inclusive, nós demos uma lição para os próximos presidentes. Olha, cara, cuidado. Seja responsável nas contas. Não faça pedalada. Não faça contabilidade criativa, como se chamava. Então, eu acho que foi um voto que tem um papel pedagógico na política brasileira. E como foi 60 a 20,
Então, eu não me sinto culpado nem um pouco da presidente ter saído. Ao mesmo tempo que é um instrumento constitucional. Eu sou favorável que comecemos a discutir o impeachment do Bolsonaro. Eu acho que está na hora de fazer isso, não tenho dúvida. Já há indicações de que tem crime de responsabilidade, como, por exemplo, agora com a Covid. Basta ver que nem 20% dos recursos que foram definidos para o auxílio às empresas foi ainda liberado pelo governo. Né? Se não tem crime de responsabilidade, tem crime humanitário. E aí a tese merece outra conversa. Professor, não sei quanto aos outros, mas quanto a esse cidadão aqui, a admiração pelo senhor, a admiração pela sua trajetória e a certeza de que um dia vou ler uma biografia sua e saber que essa biografia é de alguém que esteve sempre com a educação pautada, me faz e manifesta aqui o desejo de que, quando tudo isso acabar e quando eu for a Brasília, quero procurar o senhor e dar um abraço. Muito E obrigado. fica o meu agradecimento por esse tempo de prosa e depois eu vou te enviar tudo que nós fizemos aqui. Um grande abraço, professor. E espere para depois da epidemia para poder ser um abraço de verdade. Com certeza. Até. Grande abraço. Grande. Bom, colegas, muito obrigado por esse tempo na nossa prosa. Continuamos aí com o projeto e na próxima semana vocês vão ficar sabendo dos novos convidados, mas temos aí algumas trajetórias de pensar essa educação no cenário local, no cenário das regiões, no cenário nacional. Desejo a todos uma ótima noite e fiquem bem.